amor de Maria para todos vocês, meu irmão e minha irmã. Quero saudar a todos, sejam todos bem-vindos, na paz de Jesus, que nesta manhã, nesta madrugada, nesse dia que se inicia, possa entrar em tua casa, em teu coração, em teus pensamentos, em tuas atitudes. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira. Vamos iniciar nossa oração, invocando o Santo Espírito para que ele venha nos auxiliar, mediar essa oração segundo a vontade de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja tudo feito conforme a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Somos todos servos e servas de Deus, por Jesus Cristo, o servo maior, O maior servo de todos. Ele que foi servos de Deus, Pai, na plenitude dos tempos, para que nós, eu e você, alcançamos graça diante do Pai, alcançamos misericórdia diante do Pai, salvação de nossas vidas, nossas almas diante do Pai. Ele que nos deixou o exemplo de ser servo em todas as suas atitudes, palavras, ações, Tudo que ele fez foi conforme o Pai determinou. Desde o início estava previsto, pelo profeta Isaías, que Jesus, o profeta, o servo de Deus, iria vir, e iria dominar sobre todas as nações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer uma reflexão lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, dos versinhos 27 a 33. Tu és o Messias, e começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és
João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao meditar esse santo evangelho, palavra de nossa salvação, Jesus queria saber o que os discípulos pensavam dele e também o que o povo de Deus pensavam dele. E para para o seu discernimento, ele também, né, quer revelar para nós, para o nosso discernimento, quem é ele, quem é Jesus na nossa vida, né? Quem é Jesus? A verdade está aqui, né? Naquele tempo, a resposta dos discípulos era moldada de acordo com os ensinamentos daquela época e conforme a ideia messiânica, né, que era naquela época, né? Por isso, Jesus proíbe, né, que divulguem que ele é o Messias, porque o seu messianismo não pode ser confundido com a verdade, né? Porque eles queriam, o povo pensava da seguinte forma, que o Messias, né, o rei do universo, viria esplendoroso, assim, cheio de riquezas, muito poderoso, mas não, para confundir os poderosos, ele veio da forma mais humilde e simples, como um homem, uma criança, pobrezinha mesmo, assim dizendo, né? Mas muito rica em coisas, em, é difícil dizer com palavras o que Jesus significa ao nascer naquela manjedoura, né? Naquele estábulo de animais. É difícil, porque é uma coisa para quem tem olhos e ouvidos para entender, enxergar, nós vemos com olhar com outra dimensão, né? Mas para quem tem o coração endurecido, pensando só em esplendorosidade,
em riquezas, em coisas grandes, Deus se fez pequenino para alcançar a todos, desde os pobrezinhos, os não abastados, eu quero dizer, os que não têm, os que não tinham nada, até os grandes. Não quero dizer aqui que Deus não veio para os ricos, os que têm coisas materiais. O problema em ter as coisas materiais é o apego a essas coisas materiais, é o não partilhar aquilo que se tem com um pobrezinho que está precisando da nossa ajuda, né? E tem uma palavra que Jesus disse, que Deus disse, né? Ninguém tem tão pouco que não possa oferecer nada, né? Está lá o exemplo da viúva que deu tudo o que tinha e não fazer para orgulhar, né? Para ter orgulho, vaidade. Quando a gente faz o bem às pessoas, não precisa mostrar para todo mundo que está fazendo. O importante é o fazê-lo com um coração aberto, né? Fazer com um coração amoroso, pensar como Deus pensa, não como está aqui na palavra, né? Que Jesus adverte, né? Jesus repreende Pedro. Pedro, numa primeira resposta que ele dá, né, quando Jesus pergunta, ele responde certíssimo: és o Messias. Mas como ele estava, né, com uma ideia, um messianismo diferente da verdade do que aquilo que Cristo veio, que é a verdade, que ele era o Messias, mas seria servo de todos para que nós fôssemos salvos, ele colocou na frente, né? Na frente na batalha. Ele foi à frente, morreu, crucificado, e no terceiro dia ele ressuscitou e vive até hoje, né? Como nós sabemos. E ele repreende Pedro, dizendo, na segunda, uma segunda, uma segunda ideia, né? Que é a ideia dele ser esse servo, ele repreende Pedro. Como ele fala para Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Porque Jesus sabia para que ele veio, porque ele tinha uma intimidade direta com o Pai, e ele, somente ele, sabia as intenções do Pai, né? Ele sabia que ele tinha que agir, que ele tinha que pensar como o Pai. Pois então ele repreendeu Pedro. Não porque ele amava, não porque ele não gostasse de Pedro, mas sim porque o amor que ele tinha por Pedro era além daquilo que Pedro poderia imaginar para a sua vida. E o amor para a sua e para a minha vida. E o amor que ele tem para com nós também, né? Igualzinho, né? É além daquilo que nós podemos imaginar para a minha vida e para a tua vida, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que neste momento de adoração nós possamos nos colocar como discípulos que pensa como Deus pensa e não como o inimigo de Deus pensa, porque ele veio para matar, ele veio para roubar e destruir. Jesus veio ao contrário de tudo isso, veio para fazer viver, veio para nos libertar de toda a prisão, né? Veio para construir em nós
algo novo, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, meu irmão e minha irmã. Nós podemos nos colocar, né, atrás do nosso mestre. O nosso mestre vai à frente e nós vamos atrás, né? Ele nos mostrou o caminho a seguir, o caminho da plenitude, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho que pode, o teto está caindo na nossa cabeça, uma comparação, né? Mas a paz vai reinar no nosso coração. Pode a doença, pode todas as coisas querer nos abalar, mas essa paz que só Deus nos dá, essa nos fará resistir a todas as batalhas, para que no final nós vencemos a luta, né? A luta inteira, com a nossa salvação, com a nossa redenção, com a remissão de todos os nossos erros, pecados e com a nossa plenitude de vida. Na sua segunda vinda, Jesus há de nos receber, né? Há de governar a terra, né? Sem pecado, sem mancha do maligno, sem tudo que ofende o seu sagrado coração amoroso, que se fez servo, se colocou numa cruz por cada um de nós, e o coração do Pai, né? Que é um Pai amoroso, que nos ama, o Abba Pai. Ele que todos os dias nos dá o teu Espírito Santo para discernir. Vamos entregar ao Espírito Santo agora, neste momento, o nosso coração assim como ele está. Deus é misericordioso, não leva em conta as nossas faltas, os nossos erros, mas nos abraça com o abraço do Pai, né? Assim ele recebe o filho pródigo, coloca-lhe um anel no seu dedo, né? Dá roupas novas, faz uma festa quando nós chegamos ao seu abraço paternal. Ele nos acolhe, ele nos ama, ele nos limpa toda sujeira, tudo mal que está em nós, querendo nos afastar dele, né? Tudo aquilo que nos prejudica, que nós possamos ser abraçados neste momento pelo Pai das Misericórdias, através do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão e minha irmã. Amém? Estamos reunidos e vamos permanecer sempre unidos no poder de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!